Uma empregada doméstica consegue acalmar instantaneamente um bebê milionário que chorava há dias consecutivos, cantando uma canção que ninguém deveria conhecer. O que ela descobre sobre sua própria origem vai abalar uma das famílias mais poderosas de Campinas e revelar segredos enterrados há décadas. Antes de continuar a história, eu gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a sempre ter uma história emocionante por aqui e não perde as nossas histórias. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. O choro ecoava pelos corredores de mármore da mansão Monteiro como um lamento que perfurava a alma. Há 3 dias consecutivos, o pequeno Gabriel não parava de chorar, e nenhuma das babás profissionais contratadas conseguia acalmá-lo. Ricardo Monteiro caminhava de um lado para outro em seu escritório, os nervos à flor da pele, enquanto sua esposa Isabela permanecia trancada no quarto, incapaz de suportar mais um minuto daquele desespero. A campainha tocou exatamente às 9 da manhã. Ricardo abriu a porta pessoalmente, encontrando uma mulher de cerca de 30 anos, cabelos castanhos presos em um coque simples, olhos expressivos que demonstravam uma serenidade quase hipnotizante. Lúcia Fernandes segurava uma pequena bolsa de mão e um documento da agência de limpeza. "Vim para os serviços de limpeza, Sr. Monteiro", disse ela com voz suave, mas firme. Ricardo hesitou. Não havia chamado nenhum serviço de limpeza, mas o choro do bebê se intensificou naquele momento, fazendo com que ele simplesmente abrisse caminho para que ela entrasse. Lúcia caminhou pela casa com uma familiaridade estranha, como se já conhecesse cada cômodo. Quando se aproximou do quarto do bebê, algo extraordinário aconteceu. Gabriel parou de chorar instantaneamente, como se uma força invisível tivesse tocado sua alma. Lúcia entrou no quarto sem pedir permissão, e com movimentos suaves e precisos, pegou a criança no colo. "Shh, meu pequeno", murmurou ela, e começou a cantarolar uma melodia que Ricardo jamais havia escutado, mas que de alguma forma lhe parecia familiar. A canção fluía como água cristalina, envolvendo o ambiente em uma paz que não existia há dias. Gabriel não apenas parou de chorar, mas sorriu pela primeira vez desde que nascera. Seus pequenos punhos se relaxaram, e ele olhou diretamente nos olhos de Lúcia, como se a reconhecesse de algum lugar distante e misterioso. Isabela apareceu na porta do quarto, os olhos vermelhos de tanto chorar, e presenciou a cena que mudaria suas vidas para sempre. Aquela mulher desconhecida havia conseguido em segundos o que ela, a própria mãe, não conseguira em meses. "Como você fez isso?", perguntou Isabela, a voz embargada pela emoção. Lúcia continuou ninando Gabriel, sem desviar o olhar da criança. "Às vezes as crianças só precisam ser compreendidas, senhora. Elas sentem coisas que nós adultos esquecemos como perceber." Ricardo observava a cena com uma mistura de alívio e perplexidade. Havia algo naquela mulher que transcendia o comum, uma conexão inexplicável com seu filho que desafiava toda a lógica. "De onde você conhece essa canção?", perguntou ele, tentando entender o que estava acontecendo. Lúcia finalmente o olhou, e por um breve momento, Ricardo viu uma sombra de tristeza cruzar seus olhos. "É uma canção muito antiga, senhor. Aprendi quando era criança." Naquela tarde, Gabriel dormiu tranquilamente pela primeira vez em semanas. Lúcia permaneceu na casa, oficialmente para fazer a limpeza, mas na prática cuidando do bebê com uma naturalidade que deixava todos impressionados. Era como se ela tivesse nascido para aquela função. Eduardo Castilho, sogro de Ricardo e patriarca da família, chegou no final do dia e observou a situação com desconfiança. Homem de negócios experiente, ele havia aprendido a desconfiar de coincidências muito convenientes. "Quem é essa mulher?", perguntou ele a Ricardo em particular. "Veio da agência de limpeza, mas Ricardo, você deveria ver como ela acalma Gabriel." "Exatamente por isso estou preocupado", Eduardo interrompeu. "Mulheres como essa não aparecem do nada. Preciso investigar." Enquanto isso, Lúcia cantarolava novamente para Gabriel, que a observava com uma atenção que ia além do normal para um bebê de poucos meses.
A canção que ela cantava ecoava pelas paredes da mansão, carregando consigo segredos que dormitavam há décadas, esperando o momento certo para despertar. Quando a noite caiu sobre Campinas, Lúcia se preparava para ir embora. Mas Gabriel começou a chorar novamente assim que percebeu sua ausência. Foi então que Ricardo tomou uma decisão que mudaria o rumo de todas as suas vidas. Lúcia, você poderia ficar? Pelo menos até Gabriel se acostumar. Ela olhou para o bebê, depois para os pais desesperados, e finalmente assentiu. Não sabia ainda que aquela decisão a levaria a descobrir verdades sobre sua própria origem que havia buscado a vida inteira. Na manhã seguinte, Lúcia acordou antes de todos e encontrou Gabriel já desperto em seu berço, olhando diretamente para ela como se a esperasse. Quando ela se aproximou, ele estendeu os bracinhos em sua direção, um gesto simples que tocou profundamente seu coração. "Bom dia, meu anjo", sussurrou ela, pegando-o no colo. Gabriel encostou a cabecinha em seu ombro, com uma confiança absoluta que fez Lúcia sentir pela primeira vez na vida que estava exatamente onde deveria estar. Ricardo desceu para tomar café e encontrou a cena que se tornaria rotina. Lúcia caminhando pela casa com Gabriel, cantarolando suavemente enquanto o bebê observava tudo ao redor com curiosidade e tranquilidade. "Isabela desceu?" perguntou Ricardo. "Ainda está dormindo", respondeu Lúcia. "Creio que ela precisava descansar." Era verdade. Isabela havia dormido pela primeira vez em semanas, sem ser interrompida pelos choros do filho. Quando finalmente desceu, parecia uma pessoa renovada, mas também carregava uma expressão de conflito que não passou despercebida por Lúcia. "Obrigada", disse Isabela simplesmente, mas a palavra carregava o peso de toda sua gratidão e também de sua inadequação como mãe. Lúcia percebeu a dor por trás daquele agradecimento. "Senhora Isabela, ser mãe não é um instinto que aparece automaticamente. É algo que se aprende, e cada criança ensina de um jeito diferente." As semanas que se seguiram estabeleceram uma rotina estranha, mas harmoniosa. Oficialmente, Lúcia era a empregada doméstica, mas na prática havia se tornado a cuidadora principal de Gabriel. A criança prosperava sob seus cuidados, desenvolvendo-se de forma notável para sua idade. Eduardo Castilho observava tudo com crescente desconfiança. Contratou discretamente um detetive particular para investigar o passado de Lúcia, mas as informações que chegaram até ele eram escassas e confusas. A mulher parecia ter aparecido do nada, com poucos registros oficiais de sua vida anterior. "Há algo estranho nela", comentou Eduardo com Ricardo durante um jantar familiar. "Pessoas assim não simplesmente aparecem." "Pai, ela salvou meu filho", Ricardo respondeu firmemente. Gabriel estava definhando e agora olhe para ele. De fato, Gabriel havia se transformado em um bebê saudável e feliz, sempre sorrindo quando Lúcia estava por perto. A conexão entre eles era tão evidente que até mesmo Isabela, inicialmente receosa, começou a aceitar e até mesmo valorizar a presença da jovem. Mas Eduardo não desistiu de suas suspeitas. Uma tarde, enquanto Lúcia cantava para Gabriel no jardim, ele se aproximou silenciosamente e ficou ouvindo a melodia. Algo naquela canção despertou uma memória distante, um eco de algo que ele havia escutado décadas atrás. Naquela noite, Eduardo subiu ao sótão da mansão, um lugar que não visitava há anos. Procurou entre caixas empoeiradas até encontrar o que buscava, um baú de madeira que pertencera à sua falecida esposa, Helena. Dentro dele, encontrou cartas, fotografias e um pequeno caderno de música manuscrito. Ao abrir o caderno, Eduardo sentiu o sangue gelar em suas veias. Ali, escrita à mão pela própria Helena, estava a mesma melodia que Lúcia cantava para Gabriel. Uma canção que Helena havia composto quando era jovem e que, segundo ela, havia ensinado apenas a uma pessoa muito especial. As mãos de Eduardo tremeram enquanto procurava mais pistas no baú. Encontrou então uma carta datada de 30 anos atrás, escrita por Helena em seus últimos dias. A carta falava sobre uma menina órfã que ela havia tentado adotar, uma criança especial que demonstrava uma sensibilidade única para com outras crianças. "Lamento não ter conseguido protegê-la", dizia um trecho da carta. "As pressões sociais foram maiores que meu desejo de dar-lhe uma família.
mas ensinei-lhe nossa canção, nossa melodia especial, na esperança de que um dia ela encontrasse o caminho de volta para casa. Eduardo fechou a carta com as mãos trêmulas. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de forma perturbadora. Se suas suspeitas estivessem corretas, Lúcia não era uma estranha que havia aparecido por acaso. Ela era a menina que Helena havia tentado salvar décadas atrás. Mas isso levantava uma questão ainda mais inquietante. Como ela havia encontrado o caminho até sua família? E por que justamente agora, quando Gabriel precisava desesperadamente de cuidados especiais? Na manhã seguinte, Eduardo observou Lúcia com outros olhos. Estudou seus gestos, suas feições, procurando semelhanças com a criança das fotografias antigas que Helena guardava. A semelhança estava lá, sutil, mas inegável. Quando Lúcia começou a cantar para Gabriel, Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era exatamente como Helena cantava, com a mesma entonação, a mesma ternura. Era impossível que fosse coincidência. "Lúcia", chamou ele, interrompendo a canção. "Podemos conversar?" Ela o olhou com cautela, pressentindo que algo importante estava para ser revelado. Gabriel, nos braços dela, continuou tranquilo, como se intuísse que sua proteção dependia da mulher que o segurava. "Onde você aprendeu essa canção?" perguntou Eduardo diretamente. Lúcia hesitou, uma sombra de dor cruzando seu rosto. "Aprendi com uma senhora muito gentil quando era criança. Ela disse que era uma melodia especial, que eu deveria guardá-la sempre comigo." Como era essa senhora? Era uma mulher elegante, de cabelos grisalhos, olhos azuis muito bondosos. Ela visitava o abrigo onde eu morava e sempre trazia doces para as crianças. Disse que queria me levar para casa, mas Lúcia parou, a voz embargada pela emoção. Eduardo sentiu o coração acelerar. A descrição correspondia perfeitamente a Helena de 30 anos atrás. "Mas o que, Lúcia?" "Mas disseram que não seria possível. Que pessoas como eu não cabiam em famílias como a dela." As lágrimas começaram a correr pelo rosto de Lúcia. "Ela me visitou algumas vezes depois disso, sempre em segredo. Na última vez, ensinou-me essa canção e disse que um dia ela me levaria de volta para casa." Eduardo engoliu em seco. Helena havia mentido para ele durante todos aqueles anos, omitindo suas tentativas de adoção e suas visitas secretas ao abrigo. Mas por que ela faria isso? "Lúcia, preciso lhe mostrar algo", disse Eduardo, tomando uma decisão que mudaria tudo. Ele a conduziu até seu escritório, Gabriel ainda em seus braços, e abriu um cofre onde guardava os documentos mais importantes da família. De dentro dele, retirou uma pasta amarelada pelo tempo. "Helena, minha falecida esposa, deixou isto para ser aberto apenas se certas circunstâncias específicas ocorressem", explicou Eduardo, suas mãos tremendo ligeiramente. Dentro da pasta, havia fotografias de uma menina de cerca de 5 anos, com cabelos castanhos e olhos expressivos, idênticos aos de Lúcia. Havia também certidões de nascimento, relatórios de assistentes sociais e uma carta lacrada com o nome "Para minha filha do coração", escrito na caligrafia delicada de Helena. Lúcia olhou as fotografias e reconheceu imediatamente a si mesma. Era impossível negar a evidência que estava diante de seus olhos. "Ela tentou me adotar?" perguntou Lúcia, a voz quase um sussurro. "Tentou e quase conseguiu", respondeu Eduardo. "Mas houve pressões, políticas, sociais, pessoas influentes que achavam inadequado que nossa família adotasse uma criança de origens humildes." Gabriel, como se sentisse a tensão no ambiente, começou a se mexer inquieto nos braços de Lúcia. Instintivamente, ela começou a cantarolar a melodia familiar e a criança se acalmou imediatamente. Eduardo observou a cena com uma mistura de emoção e perturbação. "Helena dizia que você tinha um dom especial com crianças, que conseguia entender suas necessidades de uma forma quase sobrenatural." "Ela estava certa", murmurou Lúcia, olhando para Gabriel com infinita ternura. "Sempre foi assim. No abrigo, as outras crianças procuravam por mim quando estavam assustadas ou tristes." "Lúcia, existe algo mais que você precisa saber", disse Eduardo, abrindo a carta lacrada. Helena suspeitava que sua presença em nossa família não seria apenas uma bênção, mas também um teste. A carta revelava os medos de Helena
sobre forças ocultas que influenciavam decisões familiares há gerações. Ela mencionava uma rede de pessoas que manipulavam colocações de funcionários em famílias poderosas, sempre com objetivos específicos. Ela acreditava que você retornaria quando fosse necessário, leu Eduardo em voz alta. E que sua volta indicaria que nossa família estava sendo testada mais uma vez. Lúcia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O senhor está dizendo que eu não cheguei aqui por acaso? Eduardo fechou a carta e a olhou diretamente nos olhos. Estou dizendo que talvez você tenha sido enviada aqui com um propósito que nenhum de nós compreende ainda. Gabriel escolheu aquele momento para pronunciar seus primeiros sons que pareciam palavras, olhando diretamente para Lúcia. Embora ainda fossem apenas balbucios, soavam claramente como mamá. Lúcia olhou para o bebê com lágrimas nos olhos, sabendo instintivamente que Gabriel não estava apenas fazendo sons aleatórios. Estava escolhendo quem seria sua mãe verdadeira, independentemente de laços biológicos. Eduardo percebeu o momento transcendental que estava presenciando. Uma criança estava redefinindo os conceitos de família diante de seus olhos, e ele sabia que nada seria mais como antes. Naquela noite, Eduardo tomou uma decisão que abalaria as estruturas de poder que governavam sua família há décadas. Ligou para seu advogado particular e solicitou uma investigação completa sobre a agência que supostamente havia enviado Lúcia. A resposta chegou no dia seguinte e foi ainda mais perturbadora do que ele esperava. A agência havia encerrado suas atividades 2 meses antes da chegada de Lúcia. Não existia registro oficial de sua contratação, nem documentos que justificassem sua presença na mansão. Como isso é possível? Perguntou Eduardo ao advogado. É como se ela tivesse simplesmente aparecido, Sr. Castilho. Alguém muito poderoso e bem organizado orquestrou sua chegada de forma que parecesse casual. Eduardo desligou o telefone com uma sensação crescente de que estava lidando com forças que operavam em níveis muito mais profundos do que imaginara inicialmente. Decidiu não contar imediatamente a Ricardo sobre suas descobertas. Precisava entender melhor o que estava acontecendo antes de expor a família a riscos maiores. Enquanto isso, Lúcia continuava cuidando de Gabriel com uma dedicação que ia além do profissional. Era visível para todos que ela amava aquela criança como se fosse seu próprio filho, e Gabriel respondia a esse amor de forma inequívoca. Isabela observava a relação entre eles com sentimentos conflitantes. Por um lado, estava grata pela estabilidade e felicidade que Lúcia trouxera para Gabriel. Por outro, sentia-se inadequada como mãe, incapaz de criar o mesmo vínculo natural que Lúcia havia estabelecido. Às vezes, sinto que ela é mais mãe dele do que eu, confessou Isabela a Ricardo uma noite. Isso não é verdade, amor. Você é a mãe dele. Lúcia é especial, mas você é a mãe. Mas ambos sabiam que as palavras não correspondiam inteiramente à realidade que vivenciavam diariamente. A situação se complicou quando Eduardo descobriu mais detalhes perturbadores sobre o passado de Lúcia. Através de contatos influentes, conseguiu acesso a registros de abrigos que haviam sido considerados confidenciais por décadas. Os documentos revelavam um padrão inquietante. Lúcia havia sido separada de um irmão gêmeo quando criança, e ambos haviam sido colocados estrategicamente em abrigos diferentes. O irmão havia desaparecido dos registros oficiais aos 15 anos, sem explicação. Mais perturbador ainda era descobrir que várias outras crianças do mesmo abrigo haviam sido colocadas como funcionárias em famílias influentes ao longo dos anos. Todas demonstravam habilidades excepcionais para lidar com crianças e situações familiares delicadas. Eduardo começou a suspeitar que estava lidando com algo muito maior do que uma simples coincidência. Havia um sistema operando por trás daquela situação. Um sistema que conhecia segredos sobre sua família que nem ele mesmo conhecia. Decidiu confrontar Lúcia diretamente. Esperou um momento em que ela estava sozinha com Gabriel no jardim e se aproximou com determinação. Lúcia, preciso saber a verdade. Quem realmente a enviou aqui? Ela o olhou com surpresa genuína. Senhor Eduardo, eu já disse. Vim através da agência de limpeza. A agência que havia fechado 2 meses antes de você chegar aqui? O rosto de Lúcia empalideceu.
Era óbvio que ela não sabia dessa informação. Isso é impossível, murmurou ela. Eu recebi o telefonema, o endereço. De quem exatamente? Lúcia se concentrou tentando lembrar detalhes que na época pareceram irrelevantes. Era uma voz feminina, muito educada. Disse que havia uma família em Campinas que precisava de ajuda urgente com limpeza e cuidados gerais. E como essa pessoa teve acesso ao seu número? Eu não sei. Pensei que fosse através do cadastro que fiz em várias agências. Eduardo percebeu que Lúcia estava sendo usada tanto quanto sua família. Alguém havia manipulado eventos para trazê-la até eles, e ela era apenas uma peça em um jogo muito maior. Lúcia, você tem alguma memória de sua infância antes do abrigo? Lembra-se de seus pais, de um irmão? Os olhos de Lúcia se encheram de lágrimas. Eu tinha pesadelos, ou talvez fossem memórias. Um menino que parecia comigo, brincando comigo, mas os funcionários do abrigo sempre disseram que eram apenas fantasias. E se não fossem fantasias? E se você realmente tivesse um irmão? Gabriel, que estava quieto no colo de Lúcia, começou a chorar como se sentisse a agitação emocional ao seu redor. Instintivamente, Lúcia começou a cantarolar a melodia familiar, e a criança se acalmou. Eduardo observou a cena e tomou uma decisão que mudaria tudo. Lúcia, vou ajudá-la a descobrir a verdade sobre seu passado. Mas você precisa me prometer uma coisa. O que, senhor? Que não importa o que descobrirmos, você não abandonará Gabriel. Ele precisa de você. Lúcia olhou para o bebê em seus braços e sentiu uma certeza absoluta preencher seu coração. Eu jamais o abandonaria. Ele é minha família agora. Eduardo assentiu, sabendo que havia tomado a decisão certa. Juntos eles descobririam a verdade, não importa quão perturbadora ela pudesse ser. Na semana seguinte, Eduardo iniciou uma investigação mais profunda, contratando detetives especializados em casos complexos, envolvendo famílias influentes. O que descobriram foi ainda mais chocante do que qualquer um poderia imaginar. Existia de fato uma organização que operava há décadas, infiltrando pessoas estrategicamente escolhidas em famílias poderosas. O objetivo não era roubo ou chantagem, mas influência de longo prazo sobre decisões importantes que moldavam a sociedade. Lúcia havia sido selecionada desde criança para eventualmente fazer parte dessa rede, mas algo havia dado errado. Sua separação de sua família biológica e posterior colocação no abrigo não haviam seguido o plano original. O mais perturbador era descobrir que a própria família Monteiro havia sido alvo dessa manipulação por gerações. O bisavô de Ricardo havia sido um dos fundadores originais da organização, mas tentara se retirar quando percebeu as implicações éticas de suas ações. Eduardo se viu diante de uma verdade devastadora. Sua família havia sido tanto perpetradora quanto vítima de um sistema que manipulava vínculos familiares para exercer poder sobre a sociedade. Quando compartilhou essas descobertas com Ricardo, a reação foi de choque e incredulidade. Está dizendo que nossa família está sendo manipulada há décadas? Perguntou Ricardo. Estou dizendo que nós fomos parte do problema antes de nos tornarmos vítimas dele, respondeu Eduardo gravemente. A revelação criou uma crise existencial na família Monteiro. Tudo o que acreditavam sobre sua história e suas conquistas estava sendo questionado. Mas em meio ao caos emocional, havia uma certeza. Gabriel estava prosperando sob os cuidados de Lúcia de uma forma que nenhum deles havia conseguido proporcionar. A conexão entre eles transcendia qualquer manipulação externa. Foi então que algo extraordinário aconteceu. André Fernandes, o irmão perdido de Lúcia, apareceu na porta da mansão Monteiro numa tarde chuvosa de terça-feira. Alto, magro, com os mesmos olhos expressivos de Lúcia, André trazia consigo documentos que comprovariam não apenas sua identidade, mas também revelariam a extensão do sistema que havia separado irmãos por décadas. Eu a encontrei, foram suas primeiras palavras quando Lúcia abriu a porta. O reencontro foi emocionante e devastador ao mesmo tempo. André havia passado anos procurando por Lúcia, seguindo pistas que o levaram através de vários estados até finalmente localizá-la em Campinas. Ele trazia evidências documentais de uma rede organizada que separava irmãos deliberadamente,
e os colocava em situações específicas para criar vínculos de dependência e influência. Eles nos separaram porque éramos gêmeos, explicou André. Gêmeos criavam vínculos muito fortes, o que interferia na capacidade de manipulação. As revelações de André adicionaram uma nova dimensão à crise que a família Monteiro enfrentava. Não apenas Lúcia havia sido manipulada para chegar até eles, mas sua separação de seu irmão havia sido parte de um plano de décadas. Eduardo percebeu que estava lidando com algo muito maior do que uma simples infiltração familiar. Era um sistema que moldava a sociedade brasileira há gerações, influenciando decisões que afetavam milhões de pessoas. A presença de André trouxe conforto emocional para Lúcia, mas também intensificou sua determinação de proteger Gabriel de qualquer manipulação externa. Não importa quem nos trouxe aqui ou por quê, disse ela a André. Gabriel é inocente nesta história e vou protegê-lo. André observou a interação entre sua irmã e o bebê e compreendeu imediatamente que havia algo genuíno ali que transcendia qualquer manipulação. Você realmente o ama, disse ele não como pergunta, mas como constatação. Como se fosse meu próprio filho, respondeu Lúcia sem hesitação. Foi então que Gabriel, como se entendesse a importância do momento, pronunciou claramente sua primeira palavra real, mamãe, olhando diretamente para Lúcia. O momento foi testemunhado por André, Eduardo, Ricardo e Isabela. Ninguém poderia negar que Gabriel havia feito sua escolha sobre quem considerava sua verdadeira mãe. Isabela, em vez de se sentir rejeitada, experimentou uma sensação estranha de alívio. Era como se uma pressão que carregava há meses finalmente tivesse sido liberada. Ele a escolheu, disse ela simplesmente. E eu acho que está certo. Eduardo olhou para sua família reunida, tradicional e não tradicional ao mesmo tempo, e percebeu que haviam chegado a um ponto de virada. Podiam continuar sendo vítimas de manipulações externas ou podiam tomar o controle de suas próprias vidas. Temos uma escolha, anunciou ele. Podemos expor toda essa rede e suas décadas de manipulação, ou podemos tentar proteger nossa família em silêncio. Ricardo não hesitou. Exposição total. Outras famílias têm o direito de saber o que está acontecendo. A decisão de expor a rede de manipulação familiar desencadeou uma série de eventos que abalaram Campinas e se espalharam para outras cidades brasileiras. Eduardo utilizou seus contatos na mídia e no sistema judiciário para tornar públicas as evidências que haviam coletado. O escândalo revelou décadas de infiltração sistemática em famílias influentes, separação forçada de irmãos e manipulação de vínculos afetivos para exercer poder político e econômico. As revelações tiveram consequências legais significativas, mas também sociais. Centenas de pessoas descobriram que haviam sido separadas de familiares na infância como parte desse sistema. Lúcia e André se tornaram símbolos da luta por transparência e justiça familiar. Sua história inspirou mudanças na legislação sobre adoção e cuidados infantis. Mas a maior transformação ocorreu dentro da própria família Monteiro. Ricardo tomou a decisão corajosa de renunciar à maior parte de sua herança, transferindo o controle para uma fundação dedicada ao reconhecimento legal de vínculos afetivos não biológicos. Gabriel tem duas mães, declarou Ricardo publicamente. Uma que o trouxe ao mundo e outra que trouxe o mundo até ele. Ambas merecem reconhecimento e proteção legal. A declaração gerou controvérsia, mas também abriu precedentes importantes para milhares de outras situações similares em todo o país. Lúcia, inicialmente relutante em aceitar reconhecimento oficial, percebeu que sua história poderia abrir portas para outras mulheres em situações similares. Se minha experiência pode ajudar outras pessoas a encontrarem suas famílias ou a serem reconhecidas como mães verdadeiras, então vale a pena toda a exposição, disse ela em uma entrevista. Gabriel, agora com mais de um ano, continuava prosperando sob os cuidados de Lúcia. Sua primeira palavra havia sido mamãe olhando para ela, e sua segunda palavra foi mama olhando para Isabela, mostrando sua capacidade natural de criar vínculos múltiplos e saudáveis. A situação estabeleceu um novo modelo de família que respeitava vínculos biológicos e afetivos simultaneamente.
Isabela assumiu o papel de mãe biológica e legal, enquanto Lúcia foi oficialmente reconhecida como cuidadora principal e figura maternal secundária. André decidiu permanecer em Campinas, estabelecendo um relacionamento próximo não apenas com Lúcia, mas com toda a família Monteiro. Sua presença trouxe estabilidade emocional para Lúcia e uma perspectiva valiosa sobre como superar traumas familiares. Eduardo, confrontado com o legado problemático de sua família, dedicou seus últimos anos a reformar as práticas empresariais e sociais que haviam perpetuado sistemas de manipulação. A fundação, criada por Ricardo, se tornou um modelo nacional para a proteção de vínculos afetivos, oferecendo suporte legal e emocional para famílias não tradicionais. Lúcia nunca mais cantou a melodia especial de Helena em público, mas continuava cantarolando-a para Gabriel nas noites tranquilas. A canção havia cumprido seu propósito, trouxera-a de volta para casa. Gabriel cresceu sabendo exatamente quem eram todas as pessoas importantes em sua vida e por que cada uma delas era especial. Nunca houve confusão sobre papéis ou identidades. Havia apenas amor abundante vindo de várias direções. A mansão Monteiro se transformou de um lugar frio e formal em um lar verdadeiro, onde risos de criança ecoavam pelos corredores de mármore e onde vínculos genuínos substituíram tradições vazias. Quando Gabriel completou 2 anos, ele pronunciou uma frase completa, que resumiu perfeitamente a transformação de sua família. Eu tenho muitas pessoas que me amam. Era uma criança que havia redefinido o conceito de família para todos ao seu redor, provando que o amor verdadeiro transcende convenções sociais e manipulações externas. Lúcia finalmente encontrara o lar que buscara a vida inteira, não através de adoção formal ou documentos legais, mas através de uma conexão genuína que nenhuma força externa poderia destruir. A história da família Monteiro se tornou um símbolo de como vínculos verdadeiros podem superar décadas de manipulação e como o amor genuíno sempre encontra um caminho para prevalecer. Anos mais tarde, quando Gabriel perguntou sobre sua história familiar, Lúcia lhe contou sobre a canção especial que os havia unido, sobre a avó Helena, que havia plantado sementes de amor décadas antes de elas florescerem, e sobre como, às vezes, as famílias se formam de maneiras misteriosas e maravilhosas. Gabriel cresceu compreendendo que família não é apenas sobre sangue ou documentos legais, mas sobre escolha consciente de amar e proteger uns aos outros através de todas as dificuldades da vida. A melodia de Helena continuou ecoando através das gerações, não mais como um segredo guardado, mas como um símbolo de esperança de que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta para casa. Muito obrigado por chegar até aqui. Esperamos que a história de Lúcia, Gabriel e da família Monteiro tenha emocionado você tanto quanto nos emocionou contá-la. Se você gostou dessa narrativa sobre vínculos familiares, amor verdadeiro e segundas chances, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um gostei no vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias tocantes como esta. Todos os dias compartilhamos novas narrativas sobre a vida, o amor e as conexões que nos tornam humanos. Então, fique à vontade para explorar nosso conteúdo e encontrar sua história favorita. E claro, queremos muito saber sua opinião. O que achou dessa história sobre como uma simples canção pode mudar vidas inteiras? Você acredita que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho? Conte pra gente nos comentários. Nos vemos amanhã com mais uma história incrível que vai tocar seu coração.